continuar e terminar o nosso mês da família. Quem é você no livro de Ruth? E hoje a gente vai falar sobre o papel do remidor na família. O que é o remidor? Aquele que traz a salvação. E todos nós, homens, mulheres, mães, pais, esposos, esposas, filhos, filhas, todos nós podemos levar Jesus às nossas casas. Basta a gente querer. Ele quer, eu tenho certeza disso. Mas basta a gente buscar. E o livro de Ruth, amados, ele começa com fome e termina com plenitude. Ele começa com lágrimas e termina com celebração. Ele começa com sepultamentos e termina com nascimento. Olha só, gente, a transformação que Jesus, que Deus dentro de uma casa pode fazer. O livro de Ruth está lá no Antigo Testamento, mas ele está apontando para Cristo como nosso remidor. Ele está falando que quanto mais nós nos saímos, nos separamos de Deus, pior é para nós. A gente precisa entender, amados, que no meio dessa transformação, eu peguei minha água da vida, meu irmão. Pegou a água da vida aqui, ó. Meu irmão, você vai tomar 2 copos. Vou tomar 2 copos, em nome de Jesus, meu irmão. Obrigado. A gente tem um Boaz, que é aquela pessoa que vem trazer a remissão para uma casa. Ele entra nessa história, aparentemente no capítulo 2, mas o plano de Deus já estava preparado, muito antes daquela crise começar. Boaz, ele não é apenas um personagem histórico, é um retrato profético de Cristo. Ele está apontando para a redenção, está apontando para a restauração, está apontando para a provisão, está apontando para a proteção, aponta para a herança e principalmente, amados, aponta para a graça do nosso Senhor Jesus. Mas Boaz nos ensina algo poderoso sobre a família, que a remissão muitas vezes ela começa quando o exemplo já existe dentro das nossas casas. Boaz, ele não surgiu do nada, ele veio de uma linhagem marcada pela graça de Deus. O seu caráter foi precedido de várias histórias de transformação, mas a gente pode falar da principal dela, que era a sua mãe. A sua mãe, olha só, na linhagem, lá em Mateus, na linhagem de Jesus, fala assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem que era a mãe de Boaz? Raabe. Lembra quem era Raabe? A gente viu sobre ela sobre as mulheres, Dia Internacional das Mulheres. A gente olhou lá e viu aquela que era uma estrangeira lá de Jericó, prostituta, e ela acolhe os espias. Ela resolve, ela fala assim: eu quero que o meu Deus seja o Deus de vocês, e ela é protegida. Só ela, só a casa dela, ela coloca um cordão escarlate na janela da casa dela, e ela e sua família são salvos, e as muralhas de Jericó caem. Mas aquela mulher, ela, após isso, ela vai e se casa com um israelita, se casa com Salmão e gera um filho. Esse filho é Boaz. Olha só, gente, imagina Boaz, ele pega e nasce a vida inteira dele ouvindo sobre essa história de remissão, sobre como Deus derramou graça sobre a sua família, sobre como Deus pode fazer milagres, sobre como Deus transforma a vida de uma pessoa, e ele tinha um exemplo na própria mãe.
Boaz, ele entra para a genealogia de Jesus. Olha só, a graça alcançou uma geração e continuou alcançando as próximas. Amados, nós temos um Deus que cuida de gerações. A gente precisa se preocupar com as próximas gerações. É o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós precisamos observar as nossas atitudes, como nós adoramos a Deus, como eles podem pegar e ser bênção para essas criancinhas que estão aqui. Amados, ontem a gente teve uma atividade com as crianças e veio muitas crianças do bairro. E uma das coisas que eu mais olhava assim era que muitos deles não têm expectativa. A gente olha a diferença de uma criança que está vindo na igreja para uma criança que não vem. A gente vê a diferença dela, fala assim, qual é o futuro? O que você quer ser quando crescer? Eles querem ser jogador de futebol. E tá bom, que eu também queria, depois eu quis ser astronauta, bombeiro, né? Mas assim, a gente não vê eles querendo ser alguma coisa que vai crescer na vida deles, que vai ajudar. O que você precisa? Então, para ser jogador de futebol, o que você precisa ser? Eu preciso ser bom de bola. E eu não, você precisa estudar. Você precisa pegar e saber as coisas. Porque senão você vai ser bom de bola, você vai baixar a cabeça, vai sair driblando lá, não vai adiantar nada. Você vai ter que saber a tática, como você faz as coisas. E gente, olha só, uma geração. E nós, como pais, como avós, como tios, como irmãos, a gente precisa se preocupar com as futuras gerações. Boaz, ele se preocupou. Boaz, ele veio de uma casa marcada pela redenção. Antes de Boaz existir, sua mãe já tinha uma história poderosa. Ela era gentia, ela tinha um passado manchado, mas ela creu no Deus de Israel, ela protegeu os espias e foi poupada do juízo. E ela se tornou a mãe de Boaz. Entenda, amados, que quando Deus transforma alguém da família, e esse alguém pode ser vocês, ele pode mudar toda uma linhagem. Eu não sei, amados, se daqui a 3 gerações, os meus netos, meus bisnetos vão olhar e falar assim, olha, o vovô, o bisavô, Luiz, ele era uma pessoa que se preocupava em orar, se preocupava com excelência nas coisas, mas eu quero que eles se lembrem disso. Quero que eles ouçam falar disso, às vezes não vão nem me ver. E quem sabe esse é o plano de Deus? Se eu estiver só preocupado com a minha vida aqui, com aquilo que eu estou fazendo aqui, com as minhas conquistas aqui, amados, fatalmente eu vou me frustrar. Mas se eu estiver preocupado com o plano de Deus e sabendo que Deus tem um plano para todas as coisas, eu só preciso fazer o meu melhor. Eu só preciso buscar mais Ele. Eu só preciso, Senhor, falar com Ele assim, me mostra o que o Senhor quer. E se o Senhor não me mostrar, só me põe no caminho certo. Que Raabe não sabia. Raabe só creu. Mas ela vai lá e se torna uma antepassada do nosso Senhor Jesus Cristo. Que verdade gloriosa, amados. Boaz nasceu de uma mulher que experimentou a redenção. E quando Deus transforma alguém da família, Ele pode mudar toda uma linhagem. Uma mãe convertida pode gerar filhos íntegros. Um pai restaurado pode levantar descendentes fiéis. Uma casa abençoada por Cristo pode mudar gerações inteiras. O exemplo de Raabe, amados, preparou o coração de Boaz. Raabe sabia o que era viver sem esperança, ser rejeitada, precisar de misericórdia, ser acolhida pela graça. E Boaz cresceu vendo isso. Por isso, quando ele encontrou Ruth, que era parecida com a mãe dele, era estrangeira também,
era uma viúva, era vulnerável. Ele não desprezou ela, não. Ele a acolheu. Talvez Boaz tenha aprendido em casa: se Deus acolheu a minha mãe, eu também acolherei quem precisa. E isso faz parte da nossa graça, a graça que nós recebemos do Senhor Jesus. Nós não merecemos, nenhum de nós merece, e por isso nós precisamos levar elas para as outras pessoas. É como um mendigo que descobre onde tem pão e fala para os outros: olha, tem pão ali. Mas a gente pega e faz o quê? A gente pega a graça para nós, é como se a gente pegasse e escondesse o pão dos outros. O pão é só meu, Jesus é só para mim. E eu não quero isso, eu quero partilhar, eu quero mostrar. Filhos, amados, aprendem mais pelo exemplo do que pelo discurso. Ou só os meus filhos que eu preciso falar 10 vezes, e às vezes eles não obedecem. Mas às vezes eu estou lá fazendo alguma coisa, chega meu filho lá e fala assim: pai, eu queria te ajudar aqui. É assim. O exemplo arrasta, amados. O exemplo deixa marcas e as pessoas não esquecem do exemplo. Minha esposa fala até hoje do pai dela, fala assim: ó, eu prefiro ser a rosa que pisa, qualquer, a rosa pisada do que a rosa que pisa. Até hoje eu não descobri por que a rosa pisa, não sei, mas eu entendi por que é, e ela compreendeu aquilo que ela ouviu do pai dela, que é melhor às vezes a gente abaixar, às vezes a gente deixar, do que a gente pegar e ser a ferro e fogo e querer todas as coisas do nosso jeito. Ela aprendeu isso na casa dela. Amados, a gente precisa entender isso, que os filhos, eles observam como a gente trata as pessoas, como a gente reage à dor. Eles observam como nós servimos a Deus. Mas falei aqui na quarta-feira, sermão das 3 cadeiras, não tente fazer o seu filho acreditar numa coisa que ele está vendo que você não acredita. Por mais que você fale que acredita, ele vê o exemplo. Ele vê aquilo que sai do seu coração. Como a gente serve a Deus, como lidamos com o passado e como nós praticamos a misericórdia. O que você vive hoje pode e vai formar o caráter espiritual dos seus filhos amanhã. A gente precisa entender, amados. Boaz, ele representa o homem que chega quando os outros saíram. Quando a história de Ruth começa, Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu. Os homens anteriores, eles desaparecem da narrativa. Mas Boaz, ele aparece. Olha a lição poderosa que a gente tem, que quando alguns abandonam as responsabilidades, Deus levanta outros para restaurar. E eu sei, amados, que há casas assim hoje. Eu vim de uma casa destruída. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos. Eu sei o que é viver assim. Minha mãe muito nova, já viúva. Pais ausentes, maridos omissos, filhos distantes, lideranças quebradas, amados. Mas Deus ainda traz pessoas. Deus ainda está levantando Boazes, homens que entram para curar o que outros feriram, mulheres que entram e esquecem da sua própria dor para cuidar daqueles que Jesus coloca na sua vida, filhos que vão lá para converter seus próprios pais, que vão para levar Jesus Cristo, que resolvem quebrar ciclos. Em vez de ficar falando: porque eu sofri, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Não, eu resolvo em Cristo quebrar esse ciclo na minha vida, e a partir de mim isso vai acabar. Amados, olha que lição poderosa a gente aprende, que talvez você não causou a bagunça na sua família.
Mas Deus pode usar você para trazer a ordem. Escolha se colocar nesse lugar. Peça para Deus: Senhor, eu quero esse lugar. Eu quero o papel de remidor da minha casa. Eu quero ser o remidor da minha família. Eu quero levar Jesus para minha família. Boaz, ele representa uma pessoa de caráter. Olha só o que diz lá no capítulo 2 de Ruth. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Boaz, ele chega no campo e ele não olha para cima: eu sou o patrão, esse aqui é o meu campo, eu sou melhor do que todo mundo. Não, ele não era grande só porque ele possuía terras, ele era grande porque ele possuía caráter. Olha as características de Boaz: ele era respeitoso, ele era espiritual, ele era trabalhador, ele era justo, ele era generoso, ele era íntegro. O que quer dizer integridade, amados? Ele era inteiro. Ele não era uma coisa aqui, outra coisa lá, falava uma coisa, fazia outra. Não, ele era íntegro. E de onde que isso veio? Caráter também é legado. A gente tem muita mania, amados, principalmente nós homens. Eu quero deixar herança para os meus filhos. Ah, se eu deixar uma casinha para cada um, vou ficar contente. Aí, se a gente não deixa uma herança espiritual, uma herança de caráter, essa casinha vai embora. As coisas vão embora. E aí, o que a gente vai ter? Boaz, provavelmente, ele viu em casa o valor da fé. E o Senhor prosperou ele, pelo jeito, né? Raabe, ela conheceu a graça. E Boaz viveu essa graça em atitudes. Família não precisa ter somente homens fortes fisicamente. Precisa ter homens fortes moralmente. Caráter sustenta o que a aparência jamais vai suster. Boaz, ele representa o homem que enxerga o que os outros ignoram. E amados, quando eu estou falando homem aqui, é homem, mulher, tá? São pessoas. Por quê? Porque Deus pode usar você. É só você se colocar nesse papel de remidor. Deus colocou os homens para tomarem a dianteira. Mas se os homens não estão colocando, tem mulheres que estão também pegando. Tem filhos. Resolva quebrar ciclos. Boaz representa o homem que enxerga quem os outros ignoram. Olha o que ele fala: de quem é essa moça? Gente, vocês imaginam quem era Ruth? Ruth, ela estava passando fome, passando necessidade, estrangeira. Judeu, israelita, odeia estrangeiro. Ele fala que estrangeiro é cachorro. Até hoje, viu, gente? Tem muita igreja aí com a bandeira de Israel, que não sei o que. Vai lá falar que você é crente, que você crê em Jesus Cristo. Lá eles vão cuspir em você. Vão, gente, porque judeu não aceita essas coisas, não. Só que ele pega e vê aquela moça, quase uma mendiga, mendigando, recolhendo restos. E ele pega e fala assim: quem que é essa moça? Boaz vê ela. Talvez porque a mãe dele já tenha sido vista por Deus. Raabe era uma improvável, amados. Ruth também era uma improvável. E Boaz aprendeu que Deus trabalha com improváveis. E está aqui eu, está aqui você. Estamos nós aqui, todos improváveis, resgatados pela graça de Deus. Porque Cristo também faz isso. Jesus vê os invisíveis. Jesus nos vê, amados. Deus fala lá em Salmos que Ele recolhe nossas lágrimas no odre dele. Não se perde nenhuma. Ele sabe tudo que a gente passou, sabe o que a gente está passando.
Jesus vê os invisíveis, Jesus vê mulheres esquecidas, famílias quebradas, homens cansados, filhos perdidos, corações feridos. A gente precisa entender, amados, que um servo de Deus precisa aprender a enxergar a dor de uma esposa, um homem que precisa de auxílio, que a gente não é de ferro, não. O silêncio dos filhos, a luta de uma mãe, a necessidade do próximo. Há lares que estão destruídos e não é por falta de dinheiro, não. É por falta de atenção. Boaz, ele representa o remidor. Ruth 3,9 diz: estende a tua capa sobre a sua serva, porque tu és remidor. No Antigo Testamento, o remidor tinha a responsabilidade, o compromisso de restaurar aquilo que havia sido perdido por um parente. Ele podia falar assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiquei aqui, eu fiquei em Israel, eu fiquei aqui em Belém, e ó, Deus me prosperou. Elimeleque foi lá para Moabe. Na primeira crise ele pega a sua família, corre lá para Moabe, agora que perdeu os 2 filhos. O que eu tenho a ver com isso? E quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê que tinha um que estava na frente. Tinha um parente mais próximo. E esse parente mais próximo falou assim: eu não quero não. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Só que olha que interessante, né? Esse parente mais próximo se perdeu. Não existe nem o nome dele no livro. A gente não sabe nem quem é. Ele não deixou nada, não deixou um legado. E Boaz se tornou, não sei qual, mas parente de Jesus Cristo. Não sei se era tetravô, tataravô, aí já é muita coisa, mas dá para ver depois. Sei que são 14 gerações até Davi, né? Isso aí. E isso, amados, a gente precisa entender. Boaz, ele poderia recuperar a herança, levantar a descendência, restaurar o nome e proteger a viúva. Quem fez isso conosco? Só aponta diretamente para Jesus Cristo. Nós perdemos com nosso pai Adão, nós perdemos comunhão com Deus, nós perdemos herança espiritual, nós perdemos pureza e nós perdemos o nosso destino eterno. Mas Jesus veio como nosso remidor. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. Ele fez esse papel. E Boaz, ele não redimiu com palavras, mas ele redimiu com preço. Ele redimiu com sacrifício. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, Ruth 4, 9 e 10: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Contrário também. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então Boaz vai lá, ele comparece à porta da cidade para todo mundo ver, viu? Ele não chega para Ruth e fala assim: não, chega aqui, vamos morar junto, chega aqui no meu cafofo. Não, ele não fala isso não. Ele chega na porta da cidade, resolve legalmente a questão. Ele assume o custo público. Cristo também fez isso. Jesus não nos salvou dizendo apenas: ah, eu amo vocês, meus queridos. Não, ele pagou com sangue na cruz. Porque fostes comprados por bom preço, diz 1 Coríntios 6,20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
fomos comprados por um alto preço, por um bom preço. Então, redenção, amados, custa algo. Restaurar famílias exige renúncia, exige humildade, exige perdão, exige responsabilidade e principalmente, amados, exige compromisso. De Raabe a Boaz, de Boaz a Jesus. Estou acabando, amados. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mulher tinha sido mulher de Urias. Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo. Observe a sequência da graça. Uma mulher resgatada lá em Jericó, um homem íntegro em Belém, um rei segundo o coração de Deus. Mais para frente, o nascimento do Salvador. É uma verdade gloriosa, né, amados? Que quando Deus entra numa família, Ele está escrevendo uma história eterna. Às vezes a gente acha que a gente está escrevendo a nossa história. Deixa Deus escrever a história da tua família. E digo mais, amados, Deus escreveu lá atrás. Lembra do Dia das Mulheres? A gente viu 3 mulheres, né? Vimos Betseba, a esposa de Urias, que estava aqui. Ruth, Raabe, e tinha mais uma, que era Tamar. Lembra de Tamar? Também se fez de prostituta, né? E foi lá ter o filho de Judá, para continuar a família. Essas mulheres jogadas à margem da sociedade, que foram esmagadas por uma cultura. Quando Noemi segura o Obed, o pequeno Obed, né, nos braços, as mulheres de Israel vão lá e falam para ela assim: esse para você é melhor do que 100 filhos. E fala assim, ó, Deus deu um filho para Noemi, não deu nem um neto, Deus deu um filho. E fala para ela assim, que esse seja como Pérez. Pérez foi bênção na casa, toda a família de Boaz. Quem foi Pérez? Filho de Tamar. Deus está escrevendo a história dele às gerações. Às gerações. A gente pode fazer parte disso. Teve um lá que não quis fazer parte, foi lá e entregou a sandália, falou assim, não quero não, deixa outro para fazer. Mas Boaz não fez isso. Uma linhagem fiel. Ruth 4:12 diz assim, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Deus vai construir uma linhagem. Uma linhagem fiel pode abençoar nações. Jesus é o verdadeiro e o maior remidor. É o verdadeiro e o maior Boaz. Boaz, ele é belo, mas ele é limitado. Jesus, ele é perfeito. Boaz era um parente próximo. Jesus possui toda a riqueza celestial. Jesus se fez homem e se tornou próximo de nós. Boaz, ele tinha recursos terrenos. Boaz redimiu uma família. Jesus redime o mundo inteiro. Boaz, ele se casa com Ruth, e Jesus virá para buscar a sua noiva na igreja. Boaz pagou com prata e com posse. Jesus pagou com o seu sangue na cruz. Quem é você, amados?
no livro de Ruth. Hoje talvez você seja como Raabe, precisando de uma nova história, como Noemi, sentindo que perdeu tudo, como Ruth, precisando de um abrigo e de um futuro, como Boaz, que está sendo chamado a restaurar uma casa, como alguém que precisa de Cristo, necessitando do verdadeiro remidor. Que a gente pode aprender para os nossos dias aqui, para as nossas famílias aqui hoje. Sejam o Boaz da sua casa. Sejam presentes, sejam íntegros, sejam protetores, sejam generosos e principalmente, amados, sejam espirituais. Pega para você, homens, pega seu papel de sacerdote. Esposa, se teu marido não está pegando esse papel de sacerdote, pega ele. Alguém precisa ser sacerdote na casa. Alguém precisa levar Jesus. Filho, se teu pai e tua mãe não estão fazendo isso, leva você. Para as mulheres, sejam exemplos como Raabe e Ruth, mulheres transformadas, amados, que a graça de Deus vem sobre elas, elas mudam gerações. Pensem sobre os filhos dos seus filhos. Salmo 128 diz assim, que quão feliz é o homem que teme ao Senhor, verá os filhos dos filhos de seus filhos, todos juntos. Para os filhos, aprendam que grandeza é servir. E para todos, amados, aprendam que sem Cristo uma casa está vulnerável, porque vão vir as tempestades, vão vir as ventanias, vão vir os terremotos, mas quem está com a casa firmada na rocha, ela vai permanecer. E a rocha é Jesus Cristo. Sem Cristo não há, uma casa fica vulnerável. Com Cristo existe a redenção, existe a remissão. Boaz, ele entrou quando tudo parecia perdido. Noemi pensava estar vazia, Ruth pensava estar sem futuro, mas Jesus, Deus já havia preparado o remidor. E antes de preparar Boaz, Deus já tinha preparado Raabe. Deus já tinha transformado uma mulher, a vida dela. O que nos ensina, amados? Que a redenção de uma geração pode preparar a restauração da outra. Não para, não. Talvez a sua família esteja cansada, talvez sua família esteja quebrada, talvez esteja fria espiritualmente, marcada por uma série de perdas, mas Deus já providenciou um remidor muito maior que Boaz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é você no livro de Ruth? Se você está perdido, seja alcançado por Cristo. Se está ferido, seja restaurado por Cristo. Se a sua família carrega dores antigas, deixe Jesus começar uma nova linhagem. Se é o homem da casa, levante-se como Boaz. Se é a mulher da casa, permaneça fiel como Raabe e Ruth. Jesus ainda restaura nomes, restaura casas, restaura gerações e restaura destinos. Eu queria orar com para a gente encerrar esse mês da família, mas que a gente nunca encerre Jesus nas nossas vidas. Queria já convidar o grupo de louvor para estar aqui e queria orar com vocês, amados. Senhor Jesus, nosso verdadeiro Boaz, nosso eterno remidor, revista, Senhor, cada família, Pai, representada aqui. Vai a cada casa, cada pessoa, cada família que está aqui, Senhor, cada família que está orando nesse momento e pedindo que o Senhor esteja com eles, que o Senhor seja remidor da vida deles, Senhor. Converte filhos, Senhor. Muitas mães estão orando pelos filhos, Pai. Espírito Santo do Senhor faz morada no coração desses filhos. Convence eles, Pai,
da necessidade de servir ao Senhor, de entregar a sua vida a Ti, Senhor. Levanta, Pai, homens íntegros, homens que são inteiros, coerentes, que vivem aqui a mesma coisa que vivem lá fora, Senhor. Fortalece, Senhor, essas mulheres fiéis, Pai. Quebra, Pai, todos os ciclos de dor. Quebra, Pai, todo o ciclo que o pecado, que a maldição do homem, que o diabo tem colocado sobre a vida das pessoas. Quebra, Pai, porque o Senhor é o Deus que quebra esses ciclos, Pai. Traz de volta, Pai, toda uma herança espiritual que foi perdida, Pai. Coloca na nossa mesa, Senhor, aquilo que a gente pode ter do Senhor, Pai. Que a nossa vida espiritual não seja mais fria, que nós saibamos o papel de cada um, que o exemplo dentro das nossas casas pode produzir futuras gerações, filhos dos nossos filhos, te amando, te servindo, e faz os nossos lares, Senhor, uma bênção, parte da tua história de redenção, Senhor. É isso que eu oro, Pai, no teu nome.